E esse caso 4 que é importantíssimo. Por quê? O que nós vimos até agora? 2 ou mais, no caso 2, né? Mas podem ser mais. 2 ou mais substantivos e um adjetivo. Posposto ou anteposto. É ou não é? Posposto ou anteposto. A um substantivo. Então você tinha lá um adjetivo e 2 ou mais substantivos, né? Então, na verdade, você tinha lá 2 ou mais substantivos e um adjetivo, posposto, anteposto. Agora aqui é um caso em que nós teremos um substantivo, mais uma vez o que vimos até agora, dois substantivos ou mais, né? E um adjetivo, posposto ou anteposto, adjunto ou predicativo. Agora, nós temos um substantivo e 2 ou mais determinantes, adjetivo, pronome, numeral, enfim. Então, o que acontece, né? O substantivo pode ficar no singular ou no plural. E os determinantes no singular, quando o sentido exigir. Então, é para trazer algumas construções, né? E que realmente, quando a gramática fala isso, ó, eu tenho um determinado, um substantivo, 2 ou mais determinantes, adjetivos, pronomes, enfim. Os determinantes ficam no singular. Mas, na verdade, nesse tipo de construção, os determinantes ficam no singular porque o sentido exige. Olha aqui. As culturas são várias. Existem vários tipos de cultura. Agora, cultura indígena, só uma. Negra, só uma. Europeia, só uma. É por isso que, nesses casos, os adjetivos ficam no singular. As culturas indígena, negra e europeia, certo? Indígena, negra e europeia. Quando isso acontece, os adjetivos determinantes ficam no singular. Normalmente aparece adjetivo, mas pode aparecer pronome, numeral, tá? Porque essa é a explicação, mais uma vez. Porque nesses casos, pede-se que os determinantes fiquem no singular. O sentido. As culturas. Existem várias culturas. Agora, cultura indígena só existe uma. Negra só existe uma, europeia só existe uma. Então, nesses casos, os adjetivos têm que ficar no singular. A cultura, olha aqui, ó. O que nós temos? O substantivo pode ficar no singular ou no plural. Olha aqui, as culturas. Agora, pode ficar também no singular. Quando se usa o substantivo no singular, com um determinante no singular, logicamente, pede-se repetir esses determinantes na sequência. Olha aqui, ó. A cultura indígena. Continuam os adjetivos no singular, não muda nada. A questão é que o substantivo pode ficar no plural ou no singular. E aí, quando ele fica no singular, pede-se repetir os determinantes. A cultura indígena, a negra e a europeia. É isso. O sentido exige esses adjetivos, nessa frase, no singular. Olha aí a mesma coisa. As gramáticas são várias. Agora, gramática inglesa só existe uma, alemã só existe uma. Logo, as gramáticas inglesa e alemã. Mas olha aqui, ó. Agora vem a gramática inglesa e a alemã. Pede-se repetir o determinante. Então é isso. O sentido exige, quando o sentido exige, os adjetivos ficam no singular. Conselhos federal e regional de engenharia. Né? Então, frase corretíssima. Existem outros conselhos, né? Agora, conselho federal, conselho regional, no singular. Ok? Então,
caso 4 aí é importante, né, porque ele já mexe com uma estrutura diferente da que vimos no início. Um substantivo, ó, apenas um substantivo, né, que pode ficar no plural ou no singular. E 2 ou mais determinantes, 2 ou mais adjetivos, numerais, pronomes, enfim. Ok? Então, fechando, é isso aí. Vamos à primeira parte, né? Vamos agora à segunda parte. Então, a gente separou as expressões que aparecem em concordância nominal, tá? As expressões que aparecem em concordância nominal. Colocamos aí na segunda parte. Com as expressões é bom, é proibido, é permitido, é necessário. Se o substantivo não vier determinado, o adjetivo fica invariável. Se o substantivo vier determinado, porém, o adjetivo se flexiona. Tudo isso vai ser visto nos exercícios de fixação. Caso B. O adjetivo possível concorda com determinantes em um tipo de estruturação específica. As expressões haja visto e olhos vistos estarão sempre certa. Haja vista, sempre, nunca visto. Haja visto, não existe. As expressões um e outro, nenhum nem outro, um ou outro mantém o substantivo no singular. E a expressão tal qual, que é uma expressão comparativa, o tal concorda com o antecedente e o qual com o consequente. Então, vamos lá. Fé é necessário porque o substantivo não apareceu determinado. É ou não é? Fé e não a fé. Olha aqui a diferença, minha gente. Olha aqui, ó. Agora sim, na 33. A fé é o quê? É necessária. Aí sim. Então, com essas expressões, que você tem, quando você tem verbo de ligação, mas predicativo, é bom, é proibido, é permitido, é necessário, pede-se esse tipo de concordância. Se o substantivo não vier determinado, o adjetivo fica invariável. Se ele vier determinado, ó, o artigo, por exemplo, né, um pronome, você flexiona normalmente. Por isso é que na 32 fica como? A palavra entrada não veio determinada, então é proibido. Entrada, a ordem não importa. É proibido, entrada. Entrada é proibido, não importa a ordem. Já na 34, olha aqui, ó. A entrada, então, é proibida. Ok? Agora, na 35, é para mostrar essa expressão aí, né? O adjetivo possível nessas expressões. Ou seja, que expressões? O possível pode aparecer nesse tipo de expressão aqui, ó. O, a mais possível. Os, as mais. Então, o que se diz? O possível nessas expressões, ele concorda com determinante. Certo? O mais possível, os mais possíveis. Vai concordar com determinantes que, no caso, seriam ali os o, a, os, as. Tá? Então, vamos lá. As verdades descobertas são, olha aqui, ó, as mais variadas possíveis. As mais possíveis variadas. Concordando com determinantes no plural. Já na 36, o que nós temos? As verdades descobertas são o mais variadas possível. O mais possível variadas.
Tem que me ater à expressão. O possível. Os, as possíveis. Ok? Então, só pode ser isso. Então, não tem mistério não. Deve ser um bom livro. Haja vista as suas edições. Mais uma vez, ó, a expressão haja vista sempre certa, não interessa o que vem depois. Edições, feminino plural, mas não tem como você colocar haja vistas. Ou se fosse masculino, haja visto. Não dá. Haja vista sempre. Correto? Se for falar, escrever, usar essa expressão, usando haja vista, vai acertar sempre. O que acontece é o seguinte, as gramáticas dizem que quando o termo seguinte estiver no plural, sem preposição, como é o caso aqui, você pode flexionar o verbo, hajam, certo? Mas o vista continua a mesma coisa. Então, hajam vista, certo? Você pode flexionar o verbo quando o termo seguinte estiver no plural sem preposição, como é o caso ali, as suas edições. Por isso, e aqui a gente sempre comenta o seguinte, mais uma vez, haja vista, sempre certo, não interessa o que vem depois. E olhos vistos, sempre a melhor construção, vistos são os olhos, né? Concordando com os olhos. Isso aí, tranquila, correta também. Em relação às expressões um e outro, nenhum nem outro, um ou outro, uma ou outra, né? Com essas expressões, o substantivo, a gente está falando de concordância nominal, o substantivo fica no singular, um e outro funcionário. Não só pode ser singular. Nenhum nem outro aluno. E conheço uma ou outra hipótese. É porque quando aparecem essas expressões, logicamente dá aquela impressão de levar ao plural. Mas quando você diz um e outro funcionário, a palavra funcionário é uma só. É um funcionário e outro funcionário. A palavra funcionário é uma só. Nenhum nem outro aluno. Nenhum aluno, nem outro aluno. É para não repetir a palavra aluno. A palavra aluno é uma só. A palavra funcionário é uma só. A palavra hipótese é uma só. Certo? Por isso que na nominal, quando aparecem essas expressões, o substantivo fica no singular. E no caso do tal qual, como é uma expressão comparativa, o tal concorda com o antecedente. Então, o antecedente são os filhos. Então, os filhos são tais qual a mãe. Logicamente, dito isso, aí qualquer variação da frase vai seguir esse padrão. Se fosse só o filho, né? O filho é tal qual a mãe. Os filhos são tais quais as mães. O filho é tal qual o pai. E vai por aí, concordando com o antecedente, com o consequente. Tá? Terceira parte. Então, olha lá. Em relação à concordância nominal, essa terceira parte, ela vai tratar das classes variáveis e invariáveis. Também lá em morfologia, no módulo 1, nós começamos o módulo separando as classes gramaticais, as variáveis das invariáveis, certo? Então, vamos lá. A identificação das classes, que é o que a gente acaba até vendo mais em concordância nominal. As classes são variáveis, são divididas em variáveis, adjetivo, pronome, numeral, e invariáveis, advérbio, palavras denotativas e locuções prepositivas. Logicamente, a gente está tratando das classes, né, que variam, que não variam, que aparecem na concordância nominal. Porque verbo não vai aparecer no nominal, né, não é o caso, né, trabalhar o verbo na nominal. Então, das variáveis que envolvem esse assunto concordância nominal, a gente tem que falar de adjetivo, pronome, numeral, advérbio, palavras denotativas, né, locuções, são invariáveis.
As palavras denotativas vimos lá no curso de morfologia. Aparecia advérbio e depois, na sequência, as palavras denotativas. Palavras denotativas são aquelas que trazem valores semânticos de exclusão, inclusão. Na nominal, a gente vai precisar dessas ideias aqui, ó. Exclusão, inclusão, né? Mesmo, né? Quando inclui, certo? Só, quando exclui, somente. Então, na nominal, a gente vai precisar dessas ideias aí das palavras notativas, que denotam exclusão, inclusão, né? É o que a gente vai ver já já. Então, vamos lá. Caso 6. Anexo, kit, obrigado, incluso, leso, junto. São adjetivos. Adjetivo é classe o quê? Variável, mais uma vez, se flexiona em gênero e número. O próprio vai aparecer aí como pronome. Vai aparecer no exemplo como pronome. Pronome é classe de palavra variável. Ok? Então, classes variáveis, portanto, concordam com o substantivo ou pronome a que se referem. A expressão em anexo é invariável, ou seja, a expressão em anexo estará sempre certa. Existe anexo, que é um adjetivo, e em anexo uma expressão que não varia, tá? E palavras como menos, alerta, junto a, junto com, enfim, advérbios, locuções prepositivas são invariáveis. Ok? Então, mais uma vez, separar as classes variáveis das invariáveis. Então, vamos lá. Anexo. Anexo é adjetivo. Então, sempre, minha gente, o que a gente puder descaracterizar de regra é muito bom. Principalmente isso aqui. Aqueles casos 1 e 2, aí tudo bem. Eu costumo dizer o seguinte, a nominal, para quem está estudando, objetivamente, a nominal, aí você teria que ter cuidado quando aparecessem estruturas como aquelas que vimos nos casos 1 e 2, principalmente no 1. Adjetivo posto, anteposto, na função de adjunto, na função de predicativo, o que acontece? Concorda com o prosêdio, com o mais próximo, enfim. O caso 2 são expressões que a gente traz, né, para, logicamente, complementar isso. E o caso 3, para mim, não teria a ver com essa questão das regras. Vamos dizer, né, tentar, ao máximo, evitar regra. Na verdade, isso aqui tem a ver com o módulo 1 de morfologia. Identificar as classes variáveis e as classes invariáveis. Ora, adjetivo, pronome, numeral são classes que na frase tem uma relação com quem? Com substantivo. Aquele quadro que nós fizemos lá, né? No primeiro módulo, ó. Artigo, né? Pronome. Numeral. Adjetivo são classes que se referem ao substantivo. Portanto, vão concordar com o substantivo em gênero e número. Entendido? Então, tá lá, ó. Anexo, de novo, para descaracterizar, agora, a regra do anexo, a regra do mesmo, a regra do... Não é regra, é a classe. Vamos lá. O sentido me diz que o anexo tem uma relação com que palavra aqui nessa frase? Encaminhamos sujeito nós. O que nós encaminhamos? A fotocópia do decreto X anexa ao presente documento, ou seja, o sentido me diz que anexa é a fotocópia. Nós encaminhamos a fotocópia do decreto X anexa ao presente documento. Então, organizando a frase é isso. Então, o sentido me diz que o anexo é a fotocópia. Então, a gente já traz também frases invertidas para forçar esse raciocínio, para organizar o pensamento. Mesma coisa aqui, ó, na 44. Sempre organizando em torno do verbo. Não foi isso que nós vimos? Sempre, na dúvida, organiza em torno do verbo. Encaminhamos, sujeito nós. Vão, quem é o sujeito? Meus documentos. Agora sim, vamos lá. Meus documentos vão o quê? Anexos à carta. Anexos são os documentos, não é a carta. Os documentos vão anexos à carta. Pronto, é isso aí. Então, o sentido da frase vai me dizer
a quem o anexo se refere. Agora, a expressão em anexo é uma expressão invariável, sempre certa. Vão em anexo à carta meus documentos. Certo? Meus documentos vão em anexo à carta. O em anexo é uma expressão que não se flexiona, porque, na verdade, essa expressão ela se refere ao verbo, né? Não é mais ao substantivo. São os documentos que em anexo, eles vão em anexo. Então, se a relação é com o verbo, é uma expressão adverbial, não varia. O que te é adjetivo vai concordar com o nome ou pronome a que se refere. Estou, o sujeito está facilmente subentendido, eu. Então, eu estou, que te. É ou não é? Que te sou eu. Agora, estamos, ou seja, nós, sujeito facilmente subentendido, que teis. É isso. Que te é adjetivo, né? Quitado. Vai concordar com o nome ou pronome a que se refere. Mais uma vez, é só estabelecer a relação. Olha aí o obrigado, que teria valor de adjetivo. Concorda com o nome ou pronome a que se refere. Por isso é que a mulher, né, fala muito obrigada. Porque qual é o valor? É de muito grata, muito agradecida. A mulher fala assim, muito grata, muito agradecida, muito obrigada. Ok? Então, muito obrigada, já que é a tia que responde. Se fosse o tio, logicamente, muito obrigado. Se fossem os tios, seria muito obrigados. Um horror, né? Mas é isso. Os tios respondem muito obrigados. Eles estão gratos, agradecidos. É isso. Tá? Olha o incluso que também é adjetivo. O sentido da frase vai me dizer a quem o incluso se refere. O sentido me diz que incluso aqui se refere a quem? As fotografias. É só organizar, olha aqui de novo, o verbo. Seguem quem é o sujeito? As fotografias. Então, as fotografias seguem, inclusas aos documentos. Certo? Inclusas são as fotografias. Feminino plural, inclusas, feminino plural. É só procurar o substantivo a que se refere na frase. Sua opinião é um crime de lesa inteligência. Lesa é de lesado, prejudicado, é adjetivo. Adjetivo se refere a substantivo. Como o substantivo da frase é inteligência, feminino. Singular, lesa, feminino singular. Anne e Rosa saem sempre juntas. Juntas é junto, juntas, né? Adjetivo se refere a Anne e Rosa. Os dois femininos, plural do feminino. Tá? Agora, se, logicamente, aparecessem dois masculinos, José e João saem sempre juntos. Como é adjetivo, vai concordar com o nome ou pronome a que se refere. Elas, esse próprio nessa frase aparece com a finalidade de reforçar esse sujeito. Elas próprias. Isso acontece, minha gente, com o mesmo também, tá? Ó, vamos aproveitar até para acrescentar aqui. O mesmo valor de mesmo, né? Elas próprias, elas mesmas. Tá? Essas palavras, numa frase como essa, têm a finalidade de reforçar, apontar, reforçando lá o sujeito. Elas próprias, elas mesmas. É um reforço em relação ao sujeito. É considerado como pronome nesse tipo de construção. Vai concordar com o nome ou pronome a que se refere, que no caso ali é elas. Evidentemente, se você mexe ali com o sujeito, vai mexer com a concordância. Se fosse eles, eles próprios, eles mesmos. Se fosse ela, ela própria, ela mesma. E vai por aí.
Trabalhas menos que eu. O menos aqui é um advérbio. Se refere ao verbo. O menos é uma palavra invariável, certo? Então aí não tem essa, né, de menos para norma culta, menos é um erro. É uma. Então menos, independentemente de ser verbo, de ser pronome, tá? Porque olha só, olhem a frase seguinte. Havia naquela festa menos mulheres. Na frase anterior, o menos, ele se referiu ao verbo, trabalhas menos que eu, é ou não é? Aqui ele está se referindo ao substantivo, não importa a quem ele se refere. A palavra menos não varia, é menos sempre. Na frase anterior era advérbio, porque se referia ao verbo. Aqui é um pronome indefinido. A relação é com mulheres, menos mulheres, muitas mulheres, né, algumas mulheres. Eu não defino nada com essa palavra. É um pronome. Pronome é classe variável. Só que a palavra menos, como advérbio, que não vai variar mesmo, ou como pronome, não se flexiona. Ok? Sempre menos. E o alerta nesse tipo de construção é considerado como advérbio. Os soldados estavam alerta. Nesse tipo de construção, se considera o alerta como advérbio. Eles estavam alerta, em estado de alerta, enfim. Então, para a gramática, o alerta nesse tipo de construção é advérbio. A relação seria com o verbo, não se flexiona. Agora, pode aparecer como substantivo, né? Os alertas foram dados. Substantivo, varia. Homens alertas. O alerta se referindo aos homens. Adjetivo, ok? Agora, aqui, nesse tipo de construção, a relação seria com o verbo. Estar alerta, ficou alerta, seria advérbio. E agora, o junto, ele aparece com preposição. Então não varia, porque seria uma locução prepositiva. Ficou junto ao portão. E Fernanda chegou junto com, e não junta com. Isso aqui a gente não erra, né? Vamos lá. Mas só para acrescentar. O junto que nós vimos aí uma frase anterior era adjetivo, jogamos a seta lá para o sujeito, que é um predicativo do sujeito. Ana e Rosa saem juntais. É ou não é? Agora aqui, o junto aparece na expressão junto a, junto com, terminando em preposição. Então são locuções prepositivas, não se flexionam. Caso 7. Olha aqui. Só meio bastante conforme, mesmo, caro, barato, dependendo da palavra que se referem, podem variar ou não. Aí já são aqueles vocábulos que, dependendo da frase, podem se flexionar, se referindo a substantivo, podem não se flexionar, por exemplo, se referindo a verbo, a um adjetivo, já viram advérbios, por exemplo. Então, são palavras que só a frase vai me dizer se elas variam, se elas fazem parte das classes variáveis ou das invariáveis. Se estabelecerem relação com o substantivo ou pronome, funciona como adjetivo, pronome ou numeral. Se a relação for com adjetivo ou verbo, aparecem como advérbio, não se flexionando, portanto. Palavras denotativas de exclusão e inclusão também não variam. As palavras denotativas não se flexionam, como já vimos. Então vamos lá. Entrou em casa e deixou. E aí, o só não são os dois jovens? Entrou em casa e deixou os sós e deixou os dois jovens sós debaixo das amendoeiras do portal. Então, esse sós que está aqui é um adjetivo, porque se refere a substantivo. Então, ele vai concordar, é ou não é? O adjetivo varia. Os fatos falam por si
Sóis continua sendo adjetivo. A relação é com substantivos fatos. Adjetivo. Agora, na 60, minha gente, o que a gente vê aqui? Ó? Só alunos, o que eu entendo disso? Somente equivale ao somente. Aqui tem aquele valor, né, de adjetivo. Os fatos falam por si sós. Deixou sozinhos, né, os dois jovens. Aquele valor de sozinho, né, sozinha, sozinhos, sozinhas, que é adjetivo. Agora aqui, quando é a palavra denotativa de exclusão, só alunos, somente alunos. É ou é? Palavra denotativa de exclusão não varia, somente. Olha o meio, se ele bebeu sozinho meia caneca, vai concordar com a caneca. A relação é com a caneca? Se a relação é com o substantivo, concorda com o substantivo. Aqui tem um valor semântico de numeral. É uma metade. Numeral é classe de palavra o quê? Variável. Agora, eram pessoas meio estranhas. Aqui a relação é com adjetivo, então já virou advérbio. Um pouco estranhas, meio estranhas. A relação é com adjetivo. Quem modifica adjetivo é advérbio e advérbio não varia. É isso. Ok? Então, numeral, relação com substantivo. Tá? Valor semântico de metade, numeral. Aqui, a relação é com adjetivo, mais uma vez. Se a relação é com substantivo, vai variar. Agora, quando a relação é com verbo ou com adjetivo, essa palavra que se refere a um verbo, a um adjetivo, é advérbio. Advérbio não varia. A mesma coisa acontece com bastante. O sentido me diz que o bastante tem uma relação com quem aqui? Com exemplos. Bastantes exemplos. Tá? A relação é com o substantivo, com uma ideia de indefinição. Isso aqui é um pronome indefinido. Bastantes exemplos, muitos exemplos. Ideia de indefinição. Relação é com o substantivo, com uma ideia de indefinição, pronome indefinido. Pronome é classe variável. Vai concordar com o substantivo a que se refere. Na 64, o bastante continua tendo uma relação com quem? Com o substantivo. Ora, vai concordar com... Quando a relação é com o substantivo, vai concordar com o substantivo. Não é? Comprou livros bastantes. Só que é diferente da frase anterior, o valor semântico, né? A frase anterior, há bastantes exemplos neste livro, é para mostrar uma ideia de indefinição, muitos exemplos. Agora não. Agora, como você diz, comprou livros bastantes, são livros suficientes, que bastam, tem valor de adjetivo. Ora, vamos lá. Pronome e adjetivo são classes variáveis, então, nas duas, vai se flexionar, porque a relação é com o substantivo. Agora, comprar livros bastantes não é a mesma coisa que comprar bastantes livros. É uma. Comprar bastantes livros é uma ideia de indefinição. Muitos livros. Comprar livros bastantes são livros que bastam, são suficientes para o meu estudo, por exemplo. Valor de adjetivo. Agora, na 65, esse bastante já é advérbio. Por quê? Porque ele modifica adjetivo. Sabemos que quem modifica adjetivo é advérbio. E advérbio não varia. Pronto, é isso aí. Ok? Mais uma vez, não é regra nenhuma. É aquela primeira aula lá do primeiro módulo nosso. Quem modifica quem? Aquela mesma palavra pode ter 2, 3 classificações diferentes, vai depender de quem ela modifique. Só 2 atos seus não pareciam conformes. Nossa, isso aqui pode pegar numa prova, tá? O que a gente mais conhece
é o conforme com valor de conjunção, com a ideia de conformidade. Conforme as pessoas, conforme, né, foi dito, em conformidade com o que foi dito, a gente conhece muito mais com valor de conformidade, com valor de conjunção. Só que o conforme, ele também pode trazer um valor de adjetivo. O conforme com valor de adjetivo é no sentido idêntico, que é o valor de adjetivo. Ou seja, só dois atos seus não pareciam conformes a esta imagem, eles não, os atos, eles não pareciam idênticos, conformes. Conformes são os atos. Não é em conformidade. Em conformidade com a imagem foi o ato. Não. Os dois atos não pareciam conformes a esta imagem. Quer dizer, idênticas, não em conformidade com ela. O valor aqui é um valor de adjetivo. Então, varia. Tá? Olha o mesmo aqui. Elas mesmas, né? A gente aproveitou até lá no próprio, mas é a mesma explicação, né? Elas mesmas, que é o mesmo ou próprio com sentido de reforço, como pronome. Ela mesma, ele mesmo, elas mesmas, certo? Vai concordar com o nome ou pronome a que se refere. Agora, nessa frase, a gente já observa que a finalidade não é mais reforçar. É ou não é? Elas próprias, elas mesmas, aponta com a finalidade de reforçar. Aqui é para incluir, mesmo as crianças. Então, aqui é uma palavra denotativa de inclusão. Inclusive as crianças. E a palavra denotativa, assim como o advérbio, não faria. Por isso é que vai ficar no masculino singular. Mesmo as crianças, quer dizer, inclusive as crianças. Palavra denotativa de exclusão, inclusão, não variam. O caro e o barato. Então, por exemplo, nessa frase, as canetas eram, que é o famoso verbo de ligação, é ou não é? Verbo que indica estado. Normalmente são os verbos ser, estar, ficar. Né? Verbo indicando estado é verbo de ligação. Independentemente lá de ser, de estar, podem aparecer outros. Caro e barato só podem ser predicativo. Então, se o sujeito é as canetas, caras, baratas. É uma? As canetas eram caras, eram baratas. Adjetivos na função de predicativos do sujeito. O camelô vendia. Agora, o que eu entendo disso? Não é o camelô que é caro, que é barato, concordam? Ele vendia caro, ele vendia barato as canetas. Agora, o sentido da frase me diz que a relação de caro e barato é com o verbo vender. Se a relação é com o verbo, é advérbio, não varia. Entendido? Então, caro e barato, dependendo da frase. Podem aparecer como adjetivos. Adjetivo varia. Podem aparecer como advérbio. Advérbio não varia. Isso acontece muito, né? Por exemplo, quando você tem verbo de ligação. Quando você tem verbo de ligação, isso aqui é adjetivo. Quando o verbo não é de ligação, a tendência é o quê? Virar advérbio. Ok? Então, é isso aí. Mais uma vez, o sentido também vai me dizendo, né? Vai me dando a direção. As canetas eram caras, eram baratas. Agora, de novo, não é o camelô que é caro, é barato. Ele vendia caro, vendia barato as canetas. Ele vendia as canetas caro, barato. É vender caro, é vender barato. A relação é com o verbo, advérbios.